Opa, aqui é o Luiz Rafael do programa Japonês Online. E nesse vídeo eu queria passar para você o que é uma perspectiva realista de quanto é possível aprender de japonês em 3 meses. Então, basicamente, eu peguei aqui um texto totalmente aleatório da internet. Posso até mostrar para você aqui o site de onde eu peguei, que é um texto que conta a história dos videogames, tem uma espécie de linha do tempo. Eu peguei de forma totalmente aleatória mesmo, eu estava pesquisando referências de textos para usar como tema no nosso curso. E aí me veio a ideia de mostrar esse vídeo aqui para você. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui o primeiro parágrafo não, comecinho desse texto e separei ele aqui para mostrar nesse texto, nesse trecho, quais são os elementos do japonês que em 3 meses você tem condições de aprender para estar aproveitando. Eu vou tentar ser bem realista aqui, eu vou dizer inclusive o que você não teria condições de aprender em 3 meses nesse texto. Então vamos lá. Primeiramente, em 3 meses você com segurança tem condições de aprender o hiragana, que é um dos sistemas de escrita do japonês que está embutido aqui nesse texto. Você com certeza tem condições de aprender o katakana. Então, para mostrar para você, eu peguei esse texto e eu destaquei as palavras que são katakana. Então, todas essas palavras em azul, imagina que depois de 3 meses estudando, você vai olhar e isso aqui não vai ser algo inilegível para você. Vai parecer português para você isso aqui. Você vai conseguir identificar o que isso daqui é. Isso através do katakana. Voltando lá. Você vai conseguir identificar e pesquisar palavras com kanjis mais complexos, que são essas palavras aqui, ó, um pouco essas palavras que parecem ser mais complexas. Você não vai conseguir em 3 meses olhar para todas essas palavras e conseguir ler, mas você vai conseguir identificar que isso aqui é uma palavra, por exemplo, você pode ligar o Rikai-chan, que é uma ferramenta aqui, você pode passar o mouse, ó, e aí você vai ver que as duas primeiras letras dessa palavra compreende uma palavra, que é a palavra sekai. Está escrito aqui em verde em hiragana, e embaixo tem o significado. Essa ferramenta traz o significado em inglês, mas se você não conseguir ler inglês, você pode copiar ela aqui, pode usar uma outra ferramenta, como por exemplo o Google Tradutor. Você coloca aqui, ele vai trazer para você que essa palavra significa mundo e ela é lida sekai, porque a leitura aparece aqui em hiragana, que você já vai saber ler. Continuando, você vai conseguir identificar verbos. Então vamos lá, eu peguei aqui, eu tinha destacado o hiragana, o katakana, perdão, e aqui eu consigo destacar os verbos. Então você vai conseguir olhar para um texto desse, você vai conseguir ver que aqui é katakana, e você vai ver que essas palavras em verde são verbos, e você vai poder pesquisar o significado delas. Por exemplo, mais uma vez aqui com o Rikai-chan, você passa o mouse nessa, ó, você consegue ver que é o verbo tsukau, que significa usar. Mais uma vez, se você não conseguir ler a definição em inglês aqui, você pode copiar e usar outra ferramenta. Você consegue ver que esse verbo aqui é o verbo asobu, que significa brincar, e por aí vai. Continuando, você vai conseguir identificar as partículas básicas do japonês, que na verdade são todas. Então, as partículas do japonês, que são todas escritas em hiragana, você vai conseguir identificar. E o seu texto vai ficar assim, com essa parte em laranja. Então, tudo isso que está colorido, em 3 meses você tem condições de identificar, você tem condições de ler e saber do que se trata. Se você souber o vocabulário, beleza, se você não souber, você já vai ter condições de pesquisar. E por fim também, os adjetivos. Como esse texto tem pouco adjetivo, eu colori ele junto aqui com as partículas em rosa. Então você vai conseguir identificar que são adjetivos bem básicos. E aí pronto, aqui eu colori tudo que você tem condições de estar identificando e aprendendo num estudo consistente, estudando alguns minutos por dia, 1 hora por dia, de segunda a sexta, por exemplo, durante 3 meses. O que você desse texto sobrou que você não teria condições de aprender? Por exemplo, aqui nós temos a partícula to e nós temos o verbo suru na voz passiva. A forma passiva é muito raro a gente estudar em 3 meses. Algumas pessoas podem conseguir aprender, outras ainda não. Então, talvez você, olhando essa sentença, você veja que está na forma passiva e você tenha dúvidas quanto a isso e também o uso da partícula to, nesse caso. Outra coisa que talvez você
em 3 meses não tenha condições, é o verbo nessa forma aqui, ó. Quando você tem o verbo e ele não está no final da sentença, logo após você tem outra palavra. Isso aqui normalmente a gente estuda depois de 3 meses. Outra estrutura que talvez você não tenha estudado em 3 meses é aqui, ó. Rikai shite morau. A estrutura te morau é uma coisa que a gente estuda mais pra frente. A estrutura tame também, que vem depois de verbos, é uma coisa que a gente estuda mais pra frente. Mas de qualquer forma, ele é uma palavra. Se você pesquisar o significado dele, ó, você consegue identificar. Por exemplo, tame, ele tem aqui, ó. Não, ele é estrutura mesmo, ele não dá significado como palavra. Mas, enfim, é uma estrutura que em 3 meses você não consegue aprender. Aqui nós temos uma sentença que em todos os conteúdos dela você tem condições de aprender, inclusive o verbo aqui nessa forma. Número você tem condições de aprender. Tudo aqui você tem condições de aprender. O que mais você não teria condições? Aqui é uma palavra, aqui é uma palavra, aqui é palavra, você tem condições de pesquisar. Talvez o verbo terminando nessa forma aqui com a vírgula, talvez seja uma coisa que em 3 meses ainda seja um pouco difícil. Aqui é uma palavra. Essa forma de usar a partícula, de forma node, shiteru node, talvez isso aqui em 3 meses você ainda não tenha visto. Enfim, então, alguns exemplos aqui, novamente tem esse node aqui, talvez em 3 meses você ainda não tenha visto, e por aí vai. Então, o que eu quis passar com esse vídeo? Uma perspectiva de que você estudando consistentemente durante 3 meses, tudo isso que está colorido aqui, você tem condições ou de já entender por já conhecer o vocabulário, ou você tem condições de conseguir ler e saber aonde pesquisar. E dessa forma fica muito mais fácil você pegar um texto desse e explorar ele, aprender novos vocabulários através dele, aprender novas estruturas através dele e assim melhorar o seu japonês. Então é isso aí, espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida sobre esse processo, deixa um seu comentário aqui na descrição dos vídeos. Assine o canal também, é importante que você assina porque todo vídeo novo que sair você vai receber uma notificação. Então é isso aí, tchau! Opa, antes de você fechar esse vídeo, eu queria fazer um convite para você. Do dia 1 de agosto até o dia 7 de agosto vai acontecer a 7ª semana da língua japonesa, onde durante uma semana eu posto uma série de vídeos mostrando as melhores dicas e um verdadeiro passo a passo de como você pode aprender japonês. Aqui no canal a gente posta vários vídeos de dicas de aprendizado, algumas aulas também, e com o conteúdo que é passado nessa semana, você consegue colocar tudo isso em prática, em ordem. Ou seja, é uma semana com uma série muito legal de vídeos, bem didática, bem ilustrado, mostrando todos os aplicativos que a gente usa e como utilizá-los, qual que é a mentalidade que um estudante de idiomas tem que ter, por onde começar, o que você tem que fazer depois, enfim, um verdadeiro passo a passo de como aprender japonês. É um evento muito legal onde as pessoas deixam comentários embaixo, eu tento responder praticamente todos os comentários e na última edição teve aproximadamente 93 mil pessoas cadastradas para participar. Claro que não são todas as 93 mil que viram, mas só para você ter uma noção do tamanho desse evento. E dependendo de quando você está vendo esse vídeo, né? Mas a próxima semana vai acontecer do dia 1 ao dia 7 de agosto. Então é só você entrar no link que está disponível aqui na descrição do vídeo e se cadastrar lá. Você vai colocar seu e-mail e você vai estar automaticamente cadastrado para a semana. Se você ainda não fez o download do livro digital Desvendando a Língua Japonesa, na mesma página de confirmação da semana, vai ter o download do livro para você também. Se você já tem o livro, não tem problema, é só você se cadastrar para a semana, você vai receber a sua confirmação e ignorar ali o download do livro. Essa semana eu costumo fazer antes da abertura do meu curso fechado e mais completo, que é o Programa Japonês Online. E nessa semana eu também explico como que funciona o Programa Japonês Online, que ele é um curso um pouco mais restrito, tá? É um curso que a gente se dedica muito a ajudar os alunos, a gente preza muito pela experiência do aluno, a gente tem um suporte onde a gente tira 100% das dúvidas de modo individualizado. Então é um programa para poucos alunos, é um curso um pouco mais caro também. Mas antes de abrir as matrículas para esse pequeno grupo, eu apresento essa semana da língua japonesa, que a gente apresenta um método que a gente usa no curso, as ferramentas que a gente usa no curso,
Independente de você querer se tornar um meu aluno fixo ou não, o conteúdo que é passado nessa semana pode te ajudar muito a você começar a aprender japonês ou aprender com mais velocidade. Então é isso aí, o convite está feito, eu estou te esperando lá. Agora sim, valeu por ter assistido esse vídeo.